Olá pessoal, belezinha? Tranquilo? Simples e fortes? Bruno Vilar com vocês para falar agora sobre conjuntos. E quando eu falo a ideia de conjuntos, é uma situação bem interessante porque nós não temos uma definição formal de conjuntos. Como assim, Bruno? Conjuntos é uma reunião de elementos, mas e o conjunto vazio, conjunto unitário? Então não temos uma definição. Mas eu sei o que é um conjunto. Sim, fique tranquilo. E você sabe, e acontece muito isso, né? De sabermos as coisas, mas não sabemos explicar. Como assim? Em matemática nós chamamos isso de conceitos primitivos. É aquilo que você sabe o que é, mas você não consegue explicar. Por exemplo, o que é um ponto geométrico? Um ponto é um ponto. Você não vai definir um ponto geométrico, mas você sabe o que é. Quando eu falo para vocês sobre conjuntos, você sabe o que significa, mas não tem como definir. A gente pode criar até uma ideia, né, do que seria a melhor visão de conjuntos, mas é só uma ideia. Então a dica aí, não existe uma definição de conjuntos, pois trata de um conceito primitivo. Mas podemos dizer que conjunto é uma reunião de elementos que possuem uma propriedade comum, né? Como se fosse a ideia. Como é que eu represento um conjunto? Então, na representação, nós temos três possibilidades. A primeira é o processo de enumeração de elementos. No uso da linguagem popular, seria o uso das chaves. Então, os elementos que pertencem ao conjunto A é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Você pode trabalhar com o diagrama de Euler. Vendo? Então, o diagrama aqui, o conjunto A, você tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. O diagrama também é uma forma de representação, tá? E aí o exemplo que você está tendo para o terceiro caso, que aí eu vou chamar a atenção de vocês, o primeiro e segundo eu consigo olhar o conjunto e definir. No terceiro, não. Ele vai utilizar uma propriedade, mas aí cuidado que não pode ser qualquer propriedade. Não é uma regra aleatória. O conjunto é a senha do seu Instagram. É algo particular seu. Então, quando nós utilizamos propriedade, tem que ser uma propriedade de linguagem universal, que qualquer pessoa que esteja lendo consiga dizer, o conjunto é assim. Então nós podemos escrever o conjunto por uma propriedade, desde que essa propriedade seja conhecida. Então observe aí a situação, uso de uma propriedade, o conjunto A, você tem janeiro, junho e julho, pode ser representado da seguinte forma. A tal que X tal que X, que essa barrinha tal que, é mês do ano cujo nome começa pela letra J. Essa propriedade usada deve ser uma propriedade comum, que permita a outra pessoa descobrir os elementos. Então não pode ser algo surreal na situação. Ok? Nós temos dois conjuntos clássicos. O nosso conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Cuidado, porque o conjunto vazio ele tem duas representações, ou é a chave sozinha, ou a bolinha cortada. Se você se empolgar e representar assim, ó. Não, eu sei o que é um vazio. Isso não é um conjunto vazio. Isso é um conjunto unitário. Ele possui um elemento. Então já dou a dica para vocês aí que ele não vai ser um conjunto vazio. Ele vai ser um conjunto unitário. Então, um conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento. Então, um conjunto A, você bota aqui a letra B, por exemplo. Conjunto B, você bota o número 5, ou um conjunto C, que eu coloquei ali em cima, você coloca um elemento do vazio aí, você vai ter conjuntos unitários que possuem um único elemento na situação.